Segunda-feira, 22 de março de 2021. A partir de agora você vai ver o que foi destaque nas redes sociais durante esse fim de semana. Ação de Bolsonaro contra decretos põe em xeque os ministros do STF. Senador Cajuru coloca o Senado contra a parede para analisar impeachment de Alexandre de Moraes. Forte terremoto atinge Japão e gera alerta de tsunami. Vulcão que estava inativo na Islândia entra em erupção após 800 anos. Isto é, fala sobre sumiço do general Heleno e militar reage. E tem mais. Festa clandestina em vagão de trem no Rio de Janeiro. Protestos contra lockdown em Londres, na Alemanha e na Suíça. E as manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no dia do seu aniversário. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje. A ação de Bolsonaro contra decretos põe em xeque ministros do STF. Se mantiverem os decretos e a economia degringolar, Bolsonaro poderá culpar o STF. O mesmo se aplica na hipótese remota do presidente ganhar e a pandemia se agravar. A informação é da coluna do jornalista Cláudio Humberto no jornal Diário do Poder. Ele acrescentou que a ação do presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal contra esses decretos de lockdown e de toques de recolher dos governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul tem todos os ingredientes de jogada política. A ação abre caminho para responsabilizar a Corte, seja qual for a sua decisão. Senador Cajuru coloca o Senado contra a parede para analisar impeachment de Alexandre de Moraes. O senador Cajuru ainda lembrou que a atuação de Moraes como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo foi desastrosa e já era motivo de CPI. Após a iniciativa do comentarista Caio Coppola de criar o abaixo-assinado pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e que já chegou a quase 3 milhões de assinaturas, o senador Jorge Cajuru ficou bastante entusiasmado, já que ele é um dos principais defensores da CPI da Lava Toga. Veja o que disse o senador em entrevista ao jornalista Augusto Nunes no seu programa da Rádio Jovem Pan. Agora a gente apresenta a ação para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele é obrigado a aceitar e manda para a Advocacia Geral do Senado Federal. Ela vai autorizar, eu já sei. Aí nós vamos até o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Creio que não tem como dessa vez não colocar no plenário. Que medo é esse de colocar no plenário? Qual é o medo? Vamos enfrentar. Esse ser Moraes, para mim, é desprezível e vulpino, comentou o senador na entrevista. E o senador Cajuru chamou a atenção da atuação de Alexandre de Moraes enquanto ministro da Justiça do governo Temer. Depois ele virou ministro da Justiça de Michel Temer. O governo Temer era um caldeirão de corrupção. De repente, esse homem chega ao STF e foi cometendo um erro atrás do outro, especialmente o da arrogância, que é um preço lamentável. Os erros dele foram claros, factuais, e foi fácil fazer o embasamento juridicamente para pedir o impeachment dele. A população brasileira pode provocar o primeiro impeachment da história do Brasil no STF, completou o senador. A revista Isto É fala sobre o sumiço do general Heleno e o militar reagiu. Olha aí. Isto É cita sumiço de Heleno e militar rebate. Vale a pena falar?
O Pleno News publicou que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno, usou as redes sociais na sexta-feira, dia 19, para rebater uma matéria da revista Isto É, que afirma que o militar estaria sumido do governo. A notícia repercutiu bastante no sábado. Segundo a publicação, o suposto afastamento de Heleno se daria por um descontentamento do ministro com o governo Bolsonaro. Diante das suposições e fontes misteriosas ouvidas pela Isto É, Augusto Heleno recorreu ao Twitter para rebater a matéria e mostrar que não está sumido, mas afastado dos olhos da imprensa por não ver credibilidade em seu trabalho. Olha só. Isto É explica meu sumiço. Atribui a uma possível discordância com atitudes do presidente. Lê do engano. A razão real é que parte da imprensa se dedica exclusivamente a atacar o governo. Vale-se da proteção da fonte para fabricar verdades. Vale a pena falar? Forte terremoto atinge Japão e gera alerta de tsunami. Alerta surge dias depois do Japão relembrar o 10º aniversário da devastação causada por onda devastadora e acidente nuclear na usina de Fukushima, informou o jornal o Globo. O terremoto ocorreu nas águas do Pacífico, na região de Miyagi, a 60 quilômetros de profundidade. O horário foi 18h09 de sábado, hora local. Danos a Miyagi não foram relatados no momento e as autoridades locais estão inspecionando a situação das usinas nucleares na região para verificar se houve algum dano. Mas na Islândia, após milhares de terremotos leves durante algumas semanas, um vulcão que estava inativo há 800 anos entrou em erupção. O vulcão fica no sudoeste da Islândia, na península de Reykjanes. A península, localizada a sudoeste da capital Reykjavik, é uma área sísmica com registro de pelo menos 40.000 terremotos nas últimas semanas. Veja aí mais uma foto da erupção do vulcão. No Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, e o prefeito da cidade vizinha de Niterói, Axel Grael, se reuniram com o governador em exercício, Cláudio Castro, para discutir a criação de um feriado prolongado de 26 de março a 4 de abril, para tentar reduzir a circulação de pessoas nas ruas com essa possível antecipação. No domingo foi programada uma segunda reunião para serem discutidos mais detalhes e finalizar um documento com as medidas restritivas que serão anunciadas ainda esta semana. Vamos aguardar e ver aí que medidas serão adotadas pelos prefeitos. Elas, pelo que estão dizendo, devem ser divulgadas ainda hoje. Mas, segundo o jornal Carioca o Dia, não houve acordo entre o governador e os prefeitos do Rio e de Niterói. Ontem, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, Castro teve uma reunião com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e com Axel Grael, prefeito de Niterói. Porém, o encontro acabou sem acordo. Parece aí que o Eduardo Paes queria medidas rígidas, o governador queria flexibilizar e eles não chegaram a acordo nenhum. Mas enquanto o prefeito do Rio, Eduardo Paes, fecha as praias no fim de semana para evitar a contaminação pelo coronavírus, a festa rola solta em um local inusitado, o vagão de um trem. Olha aí, festa clandestina em vagão de trem da Supervia causa aglomeração de pessoas sem máscara. Na cabeça desse pessoal, o transporte público é o único local da cidade em que as pessoas podem se aglomerar sem serem incomodadas pela polícia ou fiscais da prefeitura. E o resultado foi esse, olha aí.
É inacreditável, né? No mundo inteiro, as populações estão reagindo às medidas absurdas de governantes que estão levando as economias de diversos países para uma situação extremamente complicada. Esse fim de semana foi marcado por manifestações na Inglaterra, na Alemanha e na Suíça, todas elas contra o lockdown. Veja como foi a manifestação em Londres. Na Alemanha também teve protestos contra o lockdown nesse fim de semana. E a polícia entrou em confronto com os manifestantes. Essa foto é da manifestação na Alemanha. Mas veja a manchete que o jornal O Globo publicou. Polícia entra em confronto com manifestantes negacionistas na Alemanha. Movimento que reúne extremistas da esquerda e da direita, adeptos da teoria da conspiração e anti-vacinas. E ainda tem a continuação aí da matéria. Mas só que o mesmo jornal, o jornal o Globo, publicou essa aqui, ó. Protestos negacionistas terminam com prisões e violência na Alemanha e no Reino Unido. Veja que o jornal já rotulou todos os participantes, todos são negacionistas. Mas a realidade é a seguinte, ninguém aguenta mais as medidas ineficazes de determinados governantes e as reações devem se espalhar pelo mundo todo, né? As pessoas estão chegando nos seus limites e não estão vendo aí nenhum resultado prático nessas ações. Até na Suíça também houve protestos. Es lenkt uns nur ab von einer edlen staatsbürgerlichen Aufgabe. Governo federal libera 1.500 leitos de UTI em 70 municípios. Após autorizar 1.600 vagas para São Paulo, o Ministério da Saúde atendeu outros 16 estados e o Distrito Federal, informou a Gazeta Brasil. E o Brasil bateu um recorde. Pela primeira vez, nosso país aplicou 551.309 doses de vacina em apenas 24 horas. Um dia especial na luta contra o coronavírus. Agora, no rol das notícias surreais, tem essa aqui. A presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, Natir Weber, teve a coragem de dizer que a magistratura está empobrecida. O motivo alegado por ela é que a entidade está pleiteando benefícios para os magistrados já há alguns anos, sem êxito. No meio de uma pandemia, vir com uma dessa é difícil, né? Até para juiz está faltando empatia. Uma vergonha. Já que o assunto é justiça, o jurista Modesto Carvalhosa detona os ministros do STF. Ele disse que a maioria não tem idoneidade moral, intelectual ou jurídica. E nesse domingo, dia do aniversário de Jair Bolsonaro, milhares de pessoas saíram às ruas para homenagear o presidente. Brasília, Rio e Campinas foram as cidades que tiveram um grande número de pessoas nas ruas. E o Bolsonaro disse aos apoiadores: faço qualquer coisa pelo meu povo. E esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição. E completou: estão esticando a corda. O Nas Redes de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima segunda-feira com mais um resumo dos destaques das redes sociais no fim de semana. Até lá!